3 minutos só. Você que acompanha aqui? Você tem? Boa noite, sejam bem-vindos à nossa atividade de prece e radiações desta quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. É uma alegria recebê-los em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Sejam muito bem-vindos. Vamos nos preparar para esta atividade. Preparo mental, acerenando o pensamento, pacificando o coração. Quem desejar magnetização das águas, já vão providenciando, enquanto aqui estamos aguardando as 19 horas para darmos início efetivamente ao nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos, boa noite, boa noite. É uma grata satisfação recebê-los. A presença de vocês nos enriquece, traz-nos ânimo e fortalece a nossa fé pela solidariedade, quando aqui buscamos uns contribuir com os demais. Sejam bem-vindos. A música que estamos escutando é de Mozart, composta para a meditação. Sejam bem-vindos, boa noite, boa noite. Lembrando que amanhã, pela manhã, nós temos um momento diário de oração e depois, à tarde, melhor dizendo, às 16 horas, a atividade pública, onde apresentamos ali um tema sobre o Evangelho do Cristo, a fim de que possamos nos instruir, nos melhorar, nos qualificar para a vida. Mais tarde, às 21 horas, temos o Evangelho virtual, o Evangelho no Lar virtual, pela plataforma Google Meet. Quem ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscrevam. Aqui no Facebook vocês encontram informações a respeito de como fazer a inscrição. Participem, abram a porta do seu lar para receber a visita do Mestre. Aqui estamos recebendo irmãos encarnados e desencarnados na nossa atividade e iniciamos agora com a oração. Reconhecendo, Mestre amigo, a nossa paternidade, trazemos Deus, o Criador, ao nosso pensamento e perante Ele agradeçamos a vida, esta existência e as circunstâncias que encerram esta existência, pois que cada circunstância dessas oferece-nos a oportunidade de evoluirmos, de crescermos em todos os aspectos que o espírito necessita evoluir. É no campo denso, através da reencarnação, que nós temos as melhores oportunidades de colocar em prática os ensinamentos do Mestre. É também a oportunidade inigualável de nos aperfeiçoarmos, de diminuir em nós a incidência das imperfeições, abrindo espaço para que as virtudes se manifestem. Por isso, temos que reconhecer todos os dias esse amor que Deus sustenta a todos nós, tanto quanto sustenta o universo. Agradecer ao Mestre Jesus por ter nos ensinado que o amor é a solução para todos os nossos problemas, sejam eles quais forem. Até mesmo quando Jesus nos ensinou que tínhamos que amar o nosso inimigo
podemos transpor esse inimigo exterior para um inimigo interno. Esse inimigo interno quase sempre são as nossas imperfeições, as nossas dívidas para com a justiça de Deus. Portanto, amar a nós mesmos é amar também essas circunstâncias todas que nós criamos e trabalharmos para que elas possam, através do esforço, da vontade, da dedicação e do auxílio que os benfeitores nos prestam, transformá-las em virtudes. É um trabalho árduo que nos exige esforço, mas altamente recompensado quando nós conseguimos diminuir a intensidade de alguma imperfeição para que ali uma virtude comece a aflorar. Assim, em teu nome e em nome desses benfeitores que estão junto a nós, seja aqui na Casa Espírita, seja no lar, ou onde quer que encontremos agora, damos início à atividade desta noite. Assim seja. A leitura, como de hábito, é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o capítulo é o 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E o item é o 2, Os últimos serão os primeiros, e está justamente dentro da instrução dos Espíritos, que diz assim: então, Constantino, em Bordeaux, 1863. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Quer dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramando o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que enfim se haja cevado de todas as ignominias da humanidade? Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador da boa vontade? Não, o Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar, malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já que sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, e aprende a aprender, e, quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia, e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela?
Eis-vos no momento de embolsar o salário, que a vossa empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Frisando novamente que essa mensagem é de Constantino, Espírito Protetor, ditado em Bordeaux, 1863. Então aqui fica para nós essa mensagem, para que também nós possamos identificar quanto tempo nós malbaratamos o convite para a vinha do Senhor, quanto tempo levamos para aceitarmos os ensinamentos do Cristo, quanto tempo tivemos aí de chamada e dizemos, não agora, mais tarde, quem sabe, eu me disponho a te servir. E assim fomos, até que na atual existência nós tomamos por divisa servir o Senhor, utilizando-nos da lavoura que o Cristo nos oferece, utilizando a ferramenta chamada Evangelho para trabalhar a vinha do Senhor, que significa os nossos próprios corações, as nossas próprias mentes, a aperfeiçoarmos-nos um pouco mais, para que quando Deus nos chamar de volta, possamos estar melhor equipados, tanto em inteligência, quanto em conhecimento, tanto quanto em desenvolvimento moral. Assim fica esta mensagem aqui de Constantino, para que nós reflitamos. E aqui fala também Constantino daqueles que, podendo fazer o bem, relegaram o convite, porque estavam interessados somente em servirem-se a si mesmos e locupletarem-se no trabalho dos demais. Aliás, a nossa sociedade humana tem belos exemplares nesta questão do servirem-se do trabalho alheio. Vamos à nossa irradiação, portanto. Neste momento, mestre, tendo as bênçãos de Jesus potencializadas e trabalhadas, adaptadas para nos alcançar e que nos chegam pelas mãos desses benfeitores, pensemos no dia de hoje, desde o amanhecer, e passemos em revista esse dia, para analisarmos quantas obras boas nós tivemos a oportunidade de fazer e efetivamente fizemos. Quantas outras oportunidades tivemos de fazer o bem e não o fizemos. Quantas oportunidades se apresentou a nós para evitarmos o mal e deixamos que corresse a si mesmo num descaso, como dizer a nós próprios, que me importa, isso não diz respeito a mim. Passar esse dia em revista para ver o quanto nós nos dedicamos aos nossos amores, quanto nós construímos de relações amorosas com essas criaturas que são afetas ao nosso coração e que fazem parte ou de nossa família consanguínea, ou da família espiritual, ou do círculo de amizade. Quantas oportunidades tivemos, mestre, nesse pequeno intervalo de tempo entre o amanhecer e o anoitecer, pois aqui nos encontramos para trabalhar na tua vinha, talvez nessa 1/10 hora, para estabelecer uma ponte através da oração entre nós e Deus, contando com o nosso próximo a dar sustentação a essa ponte. Por isso, mestre, envolvidos nessas vibrações superiores e, sobretudo, sendo assistidos por eles, pelo nosso Espírito Protetor, nosso anjo de guarda,
é que viemos te pedir pelos nossos irmãos em sofrimento. Alguns sofrem de enfermidades corporais, outros mentais e outras enfermidades espirituais. Outros apresentam-se em recuperação. Alguns outros agora estão enfermando e, portanto, buscando os recursos que a ciência médica possa oferecer. Outros agonizam, já despedindo-se de cada um de nós, porque está retornando ao seu lar espiritual. Quando aqui nos reunimos, mestre, para orar por essas criaturas, também lembramos dos familiares de todos eles, porque todos, irmanados, podemos, na solidariedade, auxiliarmos-nos uns aos outros nessas vibrações benfazejas. É o momento de nós nos alimentarmos destas energias. É o momento de alimentar com essas energias benfazejas esses irmãos que estão em situação crítica abalando a sua saúde, seja ela qual for. É esse momento também, mestre, que trazemos aqui à tua consideração as nossas preces em favor de quem desencarnou. Principalmente esses que desencarnaram de forma violenta, essas outras desencarnações coletivas que estão a acontecer aqui em nosso planeta, através desse terremoto, na Turquia e na Síria, através das guerras, através de outros acidentes químicos que têm levado tantos e tantos de nossos irmãos para a esfera espiritual. Deus sabe de cada um deles, Deus conhece a cada um e, no momento aprazado, Ele chama de volta as criaturas. Nós é que não compreendemos esses desígnios de Deus, nem mesmo os seus propósitos para conosco. Tenhamos fé, confiança, certeza e, sobretudo, resignação para compreender, se assim for possível, os desígnios de Deus a se fazer presente em nossas vidas ou na vida de nossos irmãos. Quando aqui, mestre, te pedimos por essas criaturas, lembramos que outros estão encarnando. Isto significa dizer que alguns vêm de outros orbes pela primeira vez ao nosso planeta e precisamos apresentar esse planeta da melhor forma possível a eles. Precisamos demonstrar pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas boas ações, que aqui estamos nos esforçando para legar a eles um mundo melhor, um mundo ditoso, que começa a ser construído, sim, desde os primórdios, mas que nessa escala evolutiva dos planetas estamos saindo desse momento de provas e expiação para vivermos o momento da regeneração. Oramos também pelos que estão reencarnando, voltam à crosta planetária, tomam um novo corpo físico para o exercício evolutivo, juntamente com seus pais, com seus amigos, seus afetos, seus amores e desafetos, porque somente assim, quando construirmos a afeição mútua e amarmos-nos sem nenhuma diferença a cada um, é que nós poderemos dizer que construímos um mundo melhor, um mundo ditoso. Nesta hora, mestre, em que falamos de amor, aqui trazemos à tua consideração também os nossos irmãos que, equivocando-se com relação ao amor e identificando como amor as suas paixões, tomam decisões equivocadas, levam-se, deixam-se levar, muitas vezes, por estas sensações do corpo físico, muitas vezes enganadoras, imaginando estar exercendo o amor. Oramos também pelos nossos irmãos que, aficionados ao mal, distribuem ao seu derredor toda a sorte de infelicidade. Ele pouco sabe, mestre, e talvez nem saiba consciencialmente do quanto está sendo
responsabilizado por suas atitudes, mesmo que não tenha essa consciência. Perdoai-os, mestre. Perdoai aqueles a quem essa criatura ofendeu, maculou, porque também esse precisa de compreensão, para que, desenvolvendo a resignação, possa compreender os desígnios de Deus a lhe alcançar desta forma, pela violência. Há todo um processo, mestre, de evolução, que cada um de nós experimenta a cada reencarnação, e mesmo durante a encarnação, estas circunstâncias vão mudando de patamar, de intensidade, na medida em que vamos nos capacitando. Há os nossos irmãos que, por exemplo, não suportam o peso da responsabilidade, o peso de um sofrimento, de uma dor, e no equívoco que cometem, fazem assim, a si mesmo, um mal de tamanha monta que o infelicita desde os primeiros momentos em que ele comete o suicídio. Desequilibrado, e já estava, desequilibra-se ainda mais agora por ter se dado conta de que foi um ato em vão, porque nada modificou-se, pelo contrário, agravou-se ainda mais, porque agora, na consciência desse irmão, desse espírito que cometeu o suicídio, ali está gravado o cometimento do suicídio. O abandono da vida que Deus lhe concedeu para que ele pudesse suportar as vicissitudes com galhardia, com coragem, com determinação, com fé, no exercício da vontade, na busca também da solidariedade, o que significa dizer do desenvolvimento também da humildade para aceitar a ajuda do outro. Ah, mestre, se nós tivéssemos dado a importância devida aos teus ensinamentos, nós hoje não lamentaríamos mais as dores que nos alcançam, os sofrimentos que são companhias quase que habituais de nosso dia a dia. Se nós tivéssemos amado, conforme tu nos ensinou a amar, a perdoar conforme os teus ensinamentos, nós não teríamos que vivenciar esses momentos dolorosos que experimentamos junto aos nossos irmãos de caminhada. É tão bom, mestre, tão bom saber do perdão, da indulgência, da benevolência, isto é, do exercício da caridade, porque nos traz felicidade quando auxiliamos alguém, mesmo que seja um auxílio insignificante. Isso nos enche de alegria, de felicidade, porque desenvolvemos ali e disparamos em nosso organismo hormônios de ocitocina que traz-nos essa satisfação. Aqui estamos orando por essas criaturas e estamos sentindo essa alegria. É essa carga hormonal de ocitocina que percorre o nosso corpo e dá-nos uma leveza, uma alegria de viver, porque somos nós aqueles que estamos orando por alguém que talvez não consiga orar, alguém que está em profunda perturbação, alguém que está, por exemplo, em depressão. Essa criatura geralmente não consegue fazer uma prece. Alguém que desencarnou e está em perturbação profunda também não consegue. Alguém que está em processo de agonia, de desencarnações dolorosas, também muitas vezes não consegue orar. Cabe a nós fazermos isso. Cabe a nós orarmos pelas criaturas dementadas, em nome delas. Dizer, mestre, aqui, ouve a minha voz que eu estou emprestando a essa criatura que está impossibilitada de fazer uma simples prece. Alguns nem se lembram de dizer, ó Pai, ó Pai. E tudo se resolve. Num simples lamento. Mesmo assim, muitos não conseguem fazê-lo. Façamos nós, aliviando as dores alheias, pacificando esses corações
aclarando essas mentes. A criatura, por exemplo, que está aprisionada nas drogas, infelicita-se e infelicita os seus familiares, os seus amigos, que em vão não conseguem demovê-lo do consumo dessas drogas ou até mesmo do tráfico. Ah, mestre amigo, quanta miséria humana ainda. E tu contas conosco, justamente conosco que tu estás contando para diminuir essas misérias. Tu nos escolheu para isto, confias em nós e nós precisamos te oferecer respostas positivas. Quando oramos pelos que estão renascendo ou pelos que desencarnaram, estamos dando boas-vindas e nos despedindo dessas criaturas com os melhores propósitos. Quando oramos pelos que se tornam infiéis e pelos que infringem a lei do homem ou a lei de Deus, estamos agindo com misericórdia para com essas criaturas, exercendo, portanto, para com elas um ato de caridade. Um dia já fomos assim, criaturas viciosas. Hoje, melhorados um pouco, já temos algumas virtudes que são incipientes, sabemos bem, mestre, mas como tu sabe muito bem e conhece-nos profundamente, é o que nós podemos te oferecer. A nossa contribuição vibracional, sentimental, para atender esses nossos irmãos. Há tantos males produzidos por nós mesmos. Há agressões à vida física, agressões no campo moral, vilipêndios. Há tanto mal que ainda fazemos. Pensamentos equivocados, pensamentos de julgamento, pensamentos de separação. Ah, quantas maldades praticamos quando tomamos um lado contra o outro, quando julgamos saber quem está com a razão, quem detém a verdade, quando julgamos esse ou aquele pelas atitudes que toma ou pelas ideias que esposa. Quantas dívidas contraímos, mestre, em simples pensar. A nossa ingratidão, muitas vezes, para com Deus, não reconhecendo a nossa condição atual, muito menos reconhecendo que estamos nessa existência ainda no campo denso dos desafios que todos os momentos nos alcançam, imaginando que o Criador está contra nós. Pelo contrário, Ele está a nosso favor. E quando Ele nos apresenta uma prova, Ele tem certeza da nossa capacidade de resolver a prova e sair, portanto, com sucesso da prova. Sejamos resignados, pacienciosos, tolerantes. Esforcemo-nos ao máximo para perdoar o nosso irmão, para orarmos por esses que nos perseguem, que nos caluniam, por esses outros que são inimigos nossos ou nós somos inimigos deles. Que saibamos desenvolver o perdão em nossas relações interpessoais. Que sejamos mais solidários, mais atenciosos com os nossos irmãos, com a nossa família, o nosso lar, por exemplo, que agora está sendo visitado por um benfeitor, e mentalmente nós iremos, junto com esse benfeitor, visitar todos os cômodos do lar, um a um. E nessa visita, o lar está sendo asepsiado, está sendo harmonizado. Concluída a visita interna, vamos fazer a visita externa.
Vamos visitar também a vizinhança, o bairro, a nossa cidade. Vamos estender um pouco mais, pensar no nosso estado, pensar no país, o amado Brasil, pensar em todas as nações que compõem o planeta. Orarmos por quem está governando esses países nas suas diversas escalas. Orarmos pelos que estão em condições de enaltecer os seus liderados. Orarmos por aqueles que se colocaram na condição de subjugar os seus liderados. Oremos por todos eles. Tu conheces bem esse campo, mestre. Tu mesmo vivenciou isso na Palestina. E nós outros precisamos agora, utilizando-nos de teu conhecimento, fazer pelos nossos demais irmãos. Te imolaste na cruz para que tivéssemos esta grande impressão de nossos sentimentos, para dizer, por outras palavras, a vida física requer sacrifícios, sacrifícios até mesmo do nosso próprio instrumento de trabalho, o corpo físico. É como diz nossa irmã Madre Teresa de Calcutá, temos que amar a tal ponto que esse amor produza dor em nós. Senhor, neste momento em que buscamos o teu concurso, tu que administras e sustentas o universo inteiro, juntamente com Jesus, encarregado do nosso amado planeta, abençoe-nos. Esses benfeitores que estão conosco agora estão a envolverem-nos em vibrações salutares, harmoniosas. São emanações que nos deixam sentimentos elevados, um bem-estar de difícil identificação, mas sentimos um bem-estar, mestre, por estarmos sendo envolvidos por essas vibrações. Eles tocam profundamente em nós. Pedimos também para que as águas sejam magnetizadas e que nós possamos, em uníssono, rogarmos ao Criador bênçãos, juntamente com Jesus, para toda a humanidade que compõe o planeta Terra, seja encarnados ou desencarnados. Assim seja. Agradeço a todos a participação, a colaboração, a todos que nos assistiram aqui pelo Facebook, desejando uma feliz e abençoada noite a todos, e fica a recomendação para o nosso encontro de amanhã pela manhã ou no período da tarde com a palestra pública doutrinária. Portanto, bênçãos, boa noite, até lá, fiquemos com Jesus. Boa noite.